Olá! Com muito prazer, com muito carinho, eu recebo aqui no estúdio, no quadro Mensagens da Alma, a doutora Vivian Campos, nossa amiga de coração e uma excelente profissional. A abordagem da doutora Vivian vocês vão adorar, porque ela trata o paciente num todo. Em termos de prevenção, em termos de cuidado, de saúde, e vocês vão ver as novidades. Olá, Vivian, tudo Oi, bem? Claudine, tudo bom? Um prazer estar aqui com vocês. Esse quadro é maravilhoso. Sei Muito quanto ajuda as gostoso pessoas. recebê-la, Vivian. Obrigada por ter vindo. Conte para nós um pouco sobre o seu trabalho, que eu sei que você tem feito um trabalho muito bonito para os seus pacientes. Então, o objetivo do nosso trabalho, né, quem trabalha com essa técnica que a gente chama de medicina funcional, é exatamente ver o paciente como um todo, como você falou, e sempre buscando mais a prevenção. O nosso objetivo é trazer saúde, não tratar doença. Então, por isso o objetivo é tratar pessoas, não tratar uma doença específica. Certo. A diferença, o que vocês utilizam com o paciente que, além de prevenir, também aborda vários tratamentos complementares, né? Acho que a principal diferença é o tempo de consulta, principalmente, né? A gente conseguir conhecer o paciente, se baseia muito até na medicina que era feita antigamente, né? De conhecer a família, de entender como é que é a vida daquele paciente, o que ele costuma comer, que horas ele costuma dormir, como é que é esse sono, entender a rotina, para a gente conseguir identificar os maiores fatores de risco para essa pessoa, né? Porque a gente tem que tratar pilares básicos. Sim. A doença, ela nunca está sozinha, né, doutora Vivian? Não. Ela sempre tem um fundo emocional ou alguma base que ocasionou a doença. Sim. Na medicina funcional, inclusive, a gente usa muito o exemplo de uma árvore. E aí, na raiz da árvore é que está sono, emocional, espiritual, trabalho, relação de trabalho, porque às vezes a pessoa gosta do trabalho, mas o relacionamento no trabalho não é bom, gera muito estresse. Atividade física, alimentação, hidratação, isso tudo está na base, está na raiz. Certo. Então, quando a gente tem problemas nas raízes, lá em cima a gente não vai conseguir ter uma flor bonita, um fruto bonito, uma folha bonita. Então, ali são os sintomas. Aí tem o sintoma gástrico, ali tem o sintoma que seja um emocional, né? Por exemplo, fibromialgia, que é relacionada com a parte de estresse, de depressão, problemas de tireoide, enfim, das doenças crônicas. São as folhinhas. Então não adianta a gente só tratar a folhinha, a gente realmente tem que tratar essa raiz. Perfeito. E o resultado desse tratamento é um tratamento global, né? Sim. Porque você está colocando que você trata a doença, você trata a causa da doença, e a pessoa, numa consulta, acaba até se autoconhecendo e descobrindo muitas crenças limitantes ou problemas que causaram determinada doença. Com certeza. Isso é interessante ver, porque assim, muitas vezes o que eu converso com o paciente é que o objetivo maior do tratamento é o autoconhecimento, né? É ele entender que para ele determinada situação, ou determinado alimento, ou número de horas de sono é ou não suficiente. Diferente de para você, diferente às vezes mulher e marido, né? Mas ele come isso e não passa mal, mas eu como e me sinto mal. Sim. Eu preciso dormir 8 horas, ele com 6 horas está ótimo. Então, entender essas individualidades é fundamental para a gente buscar saúde, né? Tem gente que se beneficia mais com exercício aeróbico, por exemplo, tem gente que precisa de mais exercício de força, tem gente que precisa comer mais carboidrato ou mais gordura. Então, identificar as necessidades de cada um. Tem gente que, por questões até genéticas ou de outras doenças que já teve, precisa de mais suplementação de vitamina. Tem um metabolismo que produz muito radical livre, que tem muito estresse oxidativo. Então, entender a necessidade de cada um e a capacidade, por exemplo, do corpo absorver, é o diferencial, né? É fazer um tratamento bem realmente individualizado. Esse que é sempre o objetivo. Sim, a medicina, ela não pode ser tratada num todo, né? Cada indivíduo é um ser humano diferente, tem
as suas características próprias, os seus momentos de vida diferentes um do outro. O problema do estresse, do dia a dia, desse mundo que vivemos, tantas pessoas com distúrbio de ansiedade, com depressão, com síndrome do pânico, o seu tratamento funcional, né? No que ele ajuda o paciente, além do paciente só tomar os medicamentos e fazer terapia, porque eu sei que tem componentes como tomar vitaminas, proteínas, e eu falo isso porque na época que eu tive depressão profunda, o que me salvou foi uma médica funcional e que viu que me faltavam muitas proteínas e vitaminas, que eu estava com desnutrição. Então, acho importante essa colocação, porque tem muitas pessoas hoje com depressão, que desmaiam, que têm fibromialgia, que não conseguem, acham que é só da depressão e do estresse, e na verdade falta proteína, vitamina, enfim. Muito comum. É muito comum. Hoje a gente vive um quadro grande de desnutrição funcional, que a gente chama. As pessoas estão comendo grandes quantidades de alimentos com poucos nutrientes. Né? E tem determinadas doenças ou determinados estados que precisam de mais nutrientes do que outros, né? Então é muito comum em quadros de depressão, de transtornos de ansiedade, a gente ter principalmente deficiência de vitamina B12, que é muito importante para o cérebro funcionar bem, para a gente ter disposição, mas das próprias proteínas mesmo, que vão formar os aminoácidos, e são os aminoácidos que vão formar os neurotransmissores, a serotonina, a dopamina. Então, realmente, deficiência de diversos nutrientes pode causar quadros que levam à depressão, à ansiedade, ou agravar esses quadros. E até impedir a cura. Sim, porque se não for reposto, né? A maior parte das medicações, por exemplo, para ansiedade, elas aumentam o tempo que o neurotransmissor funciona no cérebro. Só que se não tem base para produzir esse neurotransmissor, o remédio não tem onde agir. Então precisa aumentar cada vez mais a dose para ter uma ação pequenininha. Então, muitas vezes a gente melhorando o intestino, que aí melhora a absorção dos nutrientes, ensinando o paciente que ele precisa mastigar, porque ele só vai conseguir absorver nutrientes se ele mastiga. E quando ele está estressado, a gente não mastiga, a gente come rápido. Né? Utilizar enzimas digestivas para a gente conseguir absorver esses nutrientes de forma correta. Ou repor mesmo esses nutrientes, e muitas vezes a gente tem que fazer reposição endovenosa, né? Sim. Porque a parte gastrointestinal não está conseguindo absorver isso de forma correta. Então a gente precisa repor para ter uma melhora mais rápida. E aí com isso a gente consegue fazer com que a medicação que ele está tomando tenha um efeito melhor. E aí sim a terapia também vai ter um efeito melhor. Tudo é um conjunto. Né? Não é a vitamina mágica, ou também não é o antidepressivo mágico que vai resolver tudo. O corpo, ele é um reloginho cheio de engrenagens, e isso tudo tem que ir encaixando para funcionar bem. A importância de se conhecer por inteiro. Exatamente. De tratar tudo, principalmente o emocional, né, doutora Vivi? É muito importante. É muito importante, porque hoje a gente tem que entender que o estresse realmente é o mal do século, né? E o nosso corpo, ele se adapta. Então, ele vai ter uma série de modificações hormonais, de nutrientes, de musculares, da próprio foco, atenção, a questão do sono. Isso tudo se adapta para viver num mundo estressante. Sim. Só que a partir do momento que você faz isso o tempo todo, você desequilibra uma série de outras coisas, né? A gente tem uma capacidade de lidar com o estresse e voltar para o estado normal. Lidar com o estresse e voltar para o estado normal. Mas hoje em dia a gente fica com esse botãozinho do estresse ligado o tempo todo. A transformação, a cura, o equilíbrio emocional ou de qualquer doença tem que ser levado muito em consideração pelo paciente também, até com relação às atitudes, o que ele ingere como alimento, exercício físico, isso tudo ajuda no tratamento? Muito, muito. Mas a questão da autoestima, que você fala bastante, eu falo sempre para os pacientes, é muito difícil a gente cuidar do que a gente não gosta. Né? Então, se a gente não se amar, é muito mais difícil cuidar da gente. Né? Sim. A comida acaba sendo uma agressão.
muitas vezes, ou até dietas muito rígidas, acabam sendo uma agressão para o corpo. Mas quando a gente se gosta, a atividade física acaba não sendo tão difícil assim, né? Você fazer escolhas alimentares que vão te nutrir não é tão difícil assim, e aí você não fica fazendo dieta. Você passa a ter um estilo de vida que se cuide, te cuide, né? E é isso que é importante. Seria mudanças de atitude de acordo com as circunstâncias atuais. Sim. Né? Eu vejo, né, na minha vida, eu não vivo sem exercício físico. Exercício físico para mim me trouxe vida, alegria, bem-estar, endorfina, serotonina e tudo de bom. Então, assim, eu acordo às 6 horas da manhã e vou fazer meu exercício físico, faço 2 vezes por dia e não abro mão em hipótese alguma. Por quê? Porque encontrei o meu equilíbrio emocional, o meu equilíbrio físico, o meu equilíbrio mental, até espiritual no exercício e na alimentação. Sim. Né? Então, é muito importante, porque não adianta só procurar um médico para tratar a causa de determinada doença, né? O paciente precisa contribuir. Você consegue tratar um paciente que não cuida da... Eu vou tratar do estômago, mas eu vou comer porco todo dia, eu vou tomar bebida alcoólica e refrigerante todo dia, né? Eu tô com 100 quilos acima do meu peso. Mas às vezes as pessoas estão num estado de estresse tão grande, e elas estão tão infelizes ou tão realmente com problema de autoestima mesmo, que às vezes elas querem, mas elas acabam não conseguindo por isso. Então, por isso que cuidar, fazer a terapia também é muito importante. Conforme você vai se sentindo um pouco melhor na atividade física, aquilo vai sendo menos incomodativo, você vai se animando mais, e aí você vai cuidando mais da alimentação, né? Tem até alguns estudos que mostram a atividade física em si, de um nível moderado, não emagrece. Mas ela te ajuda muito a manter o peso. Porque a partir do momento que você está fazendo atividade física, você começa a cuidar mais da alimentação. Sim. Então, as coisas vão se equilibrando aos pouquinhos. Eu acho que a sensação de bem-estar, o lado positivo, né, de uma alimentação saudável, de uma atividade física, de um tratamento emocional. Dá trabalho? Dá. Dá, mas depois que vira rotina... Exige sacrifício? Exige. Há obrigatoriedade de mudança de hábito? Há. Mas o importante, eu acho que ver o resultado final, né? As coisas boas que vai colher dessa nova atitude. Eu falo sempre para os pacientes que a gente tem que ver tudo é custo-benefício. Né? Então, tem hora que a gente tem que entrar com uma medicação mais pesada, digamos assim. Precisa, porque precisa ser uma alavanca para ele conseguir levantar e ir. Né? E tem que ter, de vez em quando ele vai ter que falar um não, vai ter que falar um não, vai ter que aprender, mas também não precisa ser tudo, nem para sempre. Né? Tem um paciente que fala, mas eu nunca mais. Eu falei, gente, nunca é um tempo tão longo. Sim. Não dá, nada é nunca, né? Mas também não pode ser sempre, não pode ser todos os dias. A gente tem que conseguir fazer essas escolhas. Então, 80% da sua semana, digamos, você come bem, você dorme bem, você se hidrata bem, isso já vai fazer uma diferença, né? Que seja 50% para quem não faz nada, já faz uma diferença na sua saúde imensa. Então, pequenas mudanças constantes fazem muita diferença. E o paciente precisa querer, né? A Acima escolha tem que ser sua. A nova jornada é sua. Eu adorei entrar nesse novo caminho saudável. Agora você que tem que optar. Até numa questão de qualidade de vida, de preservar mais a sua vida, a sua saúde em todos os sentidos. A doutora Vivian aqui nos deu excelentes dicas que você pode fazer para melhorar a sua saúde, tratamentos complementares, exames complementares, alimentação, exercício físico, enfim, se ver num todo. A importância da autoestima, a importância do autoconhecimento, a importância de querer se cuidar, de querer se amar. Você é um ser único, um ser especial. Se você não se amar, se você não se cuidar, se você não querer
se querer bem, quem vai querer? Doutora, uma mensagem linda. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Isso é o mais difícil, né? Então, se hoje você decidir que hoje você vai comer bem, hoje você vai se amar, hoje você vai fazer atividade física, amanhã é outro dia, amanhã é outra coisa. Não se preocupa com amanhã. Você só tem o hoje. Então, hoje, um dia de cada vez. Adorei. Obrigada. Acabei de falar com a doutora Vívia Campos. Obrigada, Vívia. Foi um prazer recebê-la. Prazer estar aqui. Um grande abraço. Espero que você tenha gostado das dicas.